Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Já se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Hoje vou explicar um filme de ficção científica chamado O Efeito Mandela. Naquele dia, um criador de jogos chamado Brandon, sua esposa, Claire, e sua filha chamada Sam, estão de férias na praia. Os três gostam de estar juntos, cheios de felicidade, piadas e risadas. Enquanto eles estão relaxando, Sam pretende procurar caracóis pela praia, e ela promete não brincar na água. Claire concorda com a condição de que Sam não se afaste muito da vista deles. Quando Sam está ocupado procurando caracóis, ela não percebe que as ondas arrastam seu curioso George. Sam tenta pegar a boneca, mas, infelizmente, ela é arrastada pelas ondas. A morte de Sam deixa Brandon e Claire muito tristes. Claire tenta seguir em frente, mas Brandon, que ama muito sua filha, não pode simplesmente deixá-la ir. Enquanto eles estão empacotando as coisas de Sam, Brandon acidentalmente vê um livro intitulado O Urso Berenstain. Ele se sente estranho porque ele se lembra claramente que o livro foi anteriormente intitulado O Urso Berenstain, com um I em vez de um. Quando eles estão dormindo, de repente, um som estranho vem da cozinha, e acaba sendo Matt, seu cunhado, que vem procurar comida na geladeira. Brandon então lhe dá uma pizza, e também pergunta a Matt sobre o livro O Urso Berenstain. Matt responde que o livro é intitulado The Berenstain Bear com a letra I, mas Brandon mostra a Matt que a escrita correta é O Urso Berenstain com a letra A. Por curiosidade, Brandon tenta encontrá-lo na internet, e acontece que há muitas pessoas que pensam que a escrita no livro é O Urso Berenstain com um I. Brandon continua procurando informações sobre isso, até que finalmente encontra uma teoria que explica o incidente, ou seja, a teoria do efeito Mandela. No dia seguinte, Brandon fica confuso com a foto de sua família na geladeira. Ele pergunta à esposa onde a foto foi tirada e Claire responde que foi tirada em frente ao Observatório Griffith. Mas Brandon tem certeza de que eles não tiraram fotos naquele lugar. Em vez disso, eles tiraram fotos no Centro de Ciências do Pacífico em Seattle. Sua esposa não responde, e diz para ele sair porque ela está ocupada cozinhando. Brandon então vai ver Matt e fala sobre a teoria do efeito Mandela. Brandon sente que está experimentando o fenômeno do efeito Mandela, mas Matt nega, e diz que o fenômeno é apenas uma falsa memória. Mas Brandon ainda acredita em sua teoria, e acredita que agora vive em um universo paralelo. Brandon continua a explorar essas teorias, e então ele vê no fórum que o efeito Mandela é causado por um experimento com um grande colisor de hadrons criado pelo CERN. O experimento é realizado em 2008 na Rússia e, ao mesmo tempo, muitas pessoas experimentaram fenômenos estranhos, um dos quais é o efeito Mandela. Brandon então tenta ir a um padre chamado Isaac para descobrir a existência de Deus. Mas depois de ouvir as palavras de Isaac, Brandon não acredita que Deus criou este mundo. Vendo o comportamento estranho de Brandon, Claire tenta lembrar Brandon de não ficar com memórias passadas com Sam. Ela quer que Brandon esqueça o passado e viva uma nova vida. Ele então pergunta à esposa sobre a foto do cara no monopólio. Claire acredita firmemente que a imagem do cara no monopólio é usar um monóculo em um lado do olho. Quando ela verifica, descobre que a imagem do cara não está usando um monóculo. Além disso, Brandon também aponta que o personagem macaco curioso George, na verdade, não tem cauda. Mas o boneco George curioso que Sam tinha tem um rabo. Brandon tenta explicar que tudo isso se relaciona com a teoria do efeito Mandela. Brandon sente que a morte de Sam naquela época é apenas mais uma versão do universo paralelo, que entra no mundo atual e depois muda os eventos reais. Mas Claire está zangada e decepcionada com Brandon, que só se preocupa consigo mesmo com teorias estranhas, tornando-os incapazes de seguir em frente. Mesmo assim, Brandon continua convencido de que o efeito Mandela existe. Brandon então estuda a teoria mais profundamente. Ele descobre que o efeito Mandela pode ocorrer devido à mistura de outros universos paralelos, no mundo em que ele vive atualmente. Os próprios universos paralelos são numerosos, e cada universo paralelo contém outra versão da história de vida atual. Ele acha mais provável que Sam ainda esteja vivo em outro universo paralelo. No final, ele encontra o nome de um cientista chamado Dr. Roland Fuchs, que também acredita que este mundo é apenas uma simulação. Brandon tenta falar com o médico Roland, mas ele está muito ocupado no momento. No dia seguinte, Brandon tenta vê-lo novamente. Lá os dois conversam sobre a pesquisa de Roland. O médico explica que sua pesquisa mostra que o universo é uma simulação de computador projetada, para um propósito desconhecido. A simulação cria novas simulações com uma versão diferente da história a cada segundo.
O efeito Mandela experimentado por Brandon é uma forma de bug ou uma mistura entre a simulação atual e outras simulações. É isso que faz a vida dar errado. A partir da explicação de Holland, Brandon também conclui que, se um programa forma este mundo, ele pode alterar o programa usando codificação de script, para que o mundo funcione corretamente sem nenhum bug. Mas parece que ele não pode fazer isso se usar apenas um computador comum. O Dr. Holland também concorda que eles não podem mudar o mundo apenas com um computador comum com especificações muito baixas. Holland então mostra a Brandon que ele e sua equipe fizeram o primeiro computador quântico, armazenado em uma universidade. O Dr. Holland explica então que existe a possibilidade de que o programa de Brandon possa ser executado, usando o computador quântico. Brandon então decide procurar livros sobre programação de computadores quânticos, e começar a codificar scripts com base neles. Ele também combina parte de seu código de programação de jogos com código quântico, para conseguir criar um novo script. No dia seguinte, Brandon é surpreendido pela presença de Sam, que já está na casa deles. A princípio, ele pensa que é apenas sua imaginação, mas no final, ele acredita que é ele quem traz Sam de volta do mundo paralelo. Sem perder tempo, Brandon então aproveita se divertindo com sua filha. Brandon está feliz porque consegue mudar a história da morte de Sam para outra versão paralela. Mas naquele momento, Brandon começa a se sentir estranho sobre o comportamento de Claire. Ele percebe que na versão paralela que vê agora, Sam ainda está vivo, mas Claire se torna uma mulher muito estressada. De repente, Brandon vai direto ao Dr. Holland, mas fica chocado quando ouve a notícia de que Holland cometeu suicídio há 2 meses. Ele sente que o script que ele digitou causa um efeito Mandela extraordinário. Ao perceber um bug no script, Brandon imediatamente decide fazer um script de codificação, para executar o comando para reinstalar o universo. A reinstalação visa fazer o universo funcionar normalmente sem nenhum bug, como o efeito Mandela. Brandon duvida do roteiro. Ele está preocupado que o universo seja destruído e não possa ser recriado. Mas pelo bem de sua filha e esposa, Brandon decide ir até a instalação onde está o computador quântico e começar a inserir seu script de codificação. Brandon consegue executar seu script, e o computador quântico mostra sinais de reação. Brandon imediatamente sai correndo, mas vê que todos os carros no estacionamento estão desaparecidos. No ônibus, ele vê que todos estão começando a falhar. Ele vê os prédios também falhando. Brandon então vai ver sua família, e vê que a situação deu errado. Ele vê sua esposa falhas, e o prédio fica escuro. No final, ele vê 2 luas colidindo, e finalmente, todo o universo desaparece na escuridão. Um momento depois, o script de Brandon de repente é executado novamente, e o mundo começou a se reformar. Planetas, micróbios, vírus, animais marinhos, humanos e cidades inteiras agora voltaram ao normal sem nenhuma outra falha, incluindo o efeito Mandela. Então a cena retorna quando Brandon, Claire e também Sam estão na praia. Quando Sam vai procurar por caracóis, Brandon liga para Sam e diz para ela deixar o boneco George curioso, que parece não ter mais rabo. Por fim, enquanto Sam vai à procura de caracóis, Brandon fica de olho em sua filha. E o filme termina. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.